Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje o nosso assunto é a respeito de gases, né, do setor A de vocês. E eu fiz uma inversão nas aulas para que fique mais fácil de vocês estudarem, né, agora que vocês estão tendo essa dedicação em casa. Então eu inverti, tá? Vou dar primeiro a aula 6 e 7 e depois a aula 5. Então, para essa aula aqui, eu fiz um roteiro bem detalhado, com várias unidades que podem aparecer, com exemplos, para que a aula não ficasse muito cansativa, tá? Então, acompanhe essa aula com o roteiro na mão, tá? Se quiser, passe ele para o caderno, acho que isso ajuda também a fixar. E lá eu detalho mais as unidades, então tudo que eu estiver falando aqui, tá lá no roteirinho para vocês, tá bom? Então vamos começar a falar a respeito dos gases. E a gente tem, quando a gente analisa um gás, nós temos três grandezas que eu mexendo nessas grandezas, eu modificando elas, eu mexo no comportamento do gás. Que elas são chamadas de variáveis de estado de um gás, que é a pressão, o volume e a temperatura. O que vocês precisam ter noção na parte teórica? A pressão de um gás. O gás, ele ocupa o volume do recipiente inteiro. A pressão vai ser a análise do choque das partículas com a parede do recipiente, né? Então, se eu tiver um mesmo recipiente, quanto maior a quantidade que eu coloco do gás, quantidade, tá? Quantidade é sempre em mol. Maior vai ser a pressão. Então, por exemplo, se eu colocar dentro de um recipiente 1 mol de partículas gasosas, o mol tem 6 vezes 10 a 23. Dentro do mesmo recipiente, se eu colocar 2 mols, eu vou ter uma quantidade maior de choque com as paredes do recipiente. Isso aumenta a pressão. Se for o mesmo recipiente e tiver na mesma temperatura. Então, essa é uma característica de um gás. Unidade de pressão que a gente trabalha nos exercícios de cálculo. Não tem unidade fixa, no roteiro eu coloquei, tá? Pode ser em ATM, pode ser em milímetros de mercúrio, que é uma unidade de pressão. Se for feito por físico, eles gostam de trabalhar em Pascal, que é a unidade do sistema internacional, mas não tem unidade fixa essa parte aqui em química, tá? A gente não segue uma unidade do sistema internacional. Volume. O gás sempre ocupa o volume do recipiente inteiro. Por quê? Porque o gás expande. Então, quando você fala de volume de um gás, você vai considerar o recipiente inteiro. Ah, eu tenho um gás num recipiente de volume de 30 litros, escapou uma certa quantidade de gás. Qual é o volume que restou dele? 30 litros. Porque o volume que ficou lá dentro vai ocupar o espaço inteiro, que é 30 litros. Isso é característica de gás, tá? E a temperatura mede o grau de agitação das partículas. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade média dessas partículas. É a única que possui unidade fixa nessa parte de gases, tá? Temperatura, a gente sempre na unidade Kelvin. Como aqui no Brasil a gente usa graus Celsius, então para transformar graus Celsius em Kelvin, basta somar 273. As unidades de volume eu coloquei no roteiro para vocês, todas as que podem aparecer, também não tem unidade fixa, tá? A do sistema internacional é metro cúbico, mas nessa parte aqui em química não tem. Então essas três são chamadas de variáveis de estado. Outra coisa importante, quando você tem um recipiente aberto, a pressão que está dentro do recipiente, então se eu encho um recipiente com um gás e ele está aberto, a pressão dele vai ser a mesma que a externa. Então, se eu tiver um gás dentro de um recipiente, eu estiver na praia e o recipiente estiver aberto, a pressão vai ser de 1 atm, tá? A pressão sempre ao nível do mar é de 1 atm. E aí, essa equação, essa aula aqui, trabalha com a equação mais famosa dos gases, que é o PV igual a nRT, né? Aqui tem frasezinhas, todo mundo tem a sua. Ultimamente, nos vestibulares, eles fornecem a fórmula, né? A Fufu tem dado lá no Note a Dot, mas eu aconselho a guardar, principalmente por causa das particulares e de outras, né? PV igual a nRT. Quando que eu uso essa fórmula? Quando o meu exercício me dá a quantidade do gás, a quantidade ou em mol ou em massa. Quando ele falar da quantidade, eu uso essa equação. E quando ele me dá o R também, né, gente? Deu lá nos dados o R,
tá falando para você, vai usar o PV igual a nRT. Esse P é P de pressão, esse V é V de volume, esse N é de número de mols, R é a constante universal dos gases e T vai ser a temperatura. Pressão não tem unidade fixa, volume não tem unidade fixa. O N é a quantidade em mol, a temperatura é a única que é Kelvin, é fixa, e o R vai ser sempre dado no exercício. E vai ser a unidade do R que vai ajudar você a saber que unidade você vai usar para os outros. Quando você tiver um R, então normalmente o que aparece nos exercícios de química são esses dois R's. Esse R aqui, ele é em ATM, litro, mol por Kelvin. Eu coloquei tudo numa mesma linha porque minha luzinha é pequena, né? Mas poderia ser ATM, litro, mol Kelvin, né? Por mol Kelvin. Se ele der esse R, ele está falando para você que a pressão tem que ser em ATM, que o volume tem que ser em litro. O mol vai ser sempre mol e a temperatura sempre em Kelvin. Então, o que vai mudar vai ser aqui no início. Se ele te der o R aqui de baixo, 62,3. Gente, cuidado que às vezes eles aproximam, tá? Você usa o que ele tá te dando de valor. Às vezes eles aproximam para 62. Aqui já vi exercício da Unesp colocar 821. Você usa o que ele tiver te fornecendo. Se ele der esse R aqui de baixo, a pressão tem que ser em milímetros de mercúrio, né? Lá no roteiro eu coloquei 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Coloquei todas as conversões, tá, gente? Leia o roteiro direitinho que vocês vão ver que ajuda muito para estudar essa aula. O L aqui vai ser o volume em litros, mol e Kelvin. Aí vocês já começam. Ai, Arlese, eu falando comigo mesma, né, gente? O volume tem que ser em litro, não. Às vezes, a Unicamp já deu esse R 8,31 Pascal, que é a unidade de pressão Pascal, tá? Metro cúbico, olha aqui, ó. Eu coloco lá as conversões de unidade de volume, aqui tem que ser metro cúbico. Muita gente passou o volume para litro, o exercício já tinha dado em metro cúbico, e aí perdeu o exercício, tá? Aqui é sempre igual, tá, gente? Mol Kelvin, porque a temperatura aqui é sempre fixa. Se o exercício não te der o mol do gás, te der a massa dele, aí você pode aplicar essa fórmula que o número de mols é massa em gramas, massa do gás, dividido pela sua massa molar. Eu aconselho vocês a já substituírem aqui e usar uma fórmula só. Se o exercício te der mol, você usa aqui N. Se ele te der massa do gás ou pedir a massa molar, você usa essa direto, tá? Economiza etapas e com isso o exercício fica mais rápido. Cuidado com a massa molar, tá? Por que cuidado? Porque, por exemplo, se eu falo gás oxigênio, o gás oxigênio é O2. Se o exercício te der a massa do O, que é 16, você tem que multiplicar por 2, tá? Porque é O2, então vai dar a massa molar do gás oxigênio é 32 gramas. Se ele falar gás hélio é um gás nobre, não se liga, é só HE. Então, eu vou pegar a massa só do hélio, tá? Só HE. Então, muito cuidado na hora de calcular a massa molar, porque muitas vezes vocês erram aqui, tá? Eu vou fazer um outro vídeo resolvendo alguns exercícios para que não fique muito longo cada vídeo, né? Eu sei que é cansativo para assistir, tá? Então, primeiro eu vou fazer esse vídeo teórico, depois eu faço um vídeo só de resolução de alguns exercícios. O que mais que é importante saber aqui, tá? Nós temos o chamado volume molar de um gás. O que seria o volume molar de um gás? Vou apagar aqui, tá, gente? Tudo isso aqui tem no roteiro. Pensa no português, na interpretação. Volume molar é o volume de um mol. Então, se eu pegar um recipiente que tem uma tampa que se move, tá? Então, eu pego lá, por exemplo, aqui um recipiente, a gente fala que é um êmbolo. Aqui, uma tampa que se move. E colocar aqui dentro 1 mol de um gás, o volume que ele vai ocupar, a gente chama de volume molar. Massa molar é a massa de 1 mol. É como se eu pego 1 mol da substância e ponho na balança. Aqui, volume molar é o volume ocupado por 1 mol da substância, só que a gente está trabalhando com gás, tá? E esse volume
volume molar, como eu estou trabalhando com gás, ele vai depender das condições de pressão e temperatura, né? Então, normalmente, o exercício te dá o volume molar, tá? O que você precisa é saber usar, é saber que é o volume para 1 mol. Então, quando a gente tem um volume molar, uma das condições que aparece bastante é CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão é uma temperatura de 0 graus Celsius, cuidado para não confundir com 25 graus Celsius, que isso é a temperatura ambiente ou padrão que eles falam. Aqui é 0, 0 corresponde a 273 Kelvin, né? Graus Celsius para Kelvin é somar 273. E uma pressão de 1 atm. Se eu pegar qualquer gás e colocar nessas condições, eu vou encontrar o volume molar. O volume molar é o volume para 1 mol. Então, o volume molar é para quando você tem 1 mol da substância. Então, como que a gente determina esse valor? Os exercícios fornecem, tá? Eles falam assim, o volume molar na CNTP é 22,4 litros. Mas da onde sai esse valor, tá? Então ele fala assim, 22,4 litros é o volume molar de 1 mol. Qualquer gás, por que a gente fala qualquer gás? Porque nessa parte aqui a gente fala que o gás é ideal. A gente despreza o volume ocupado por cada partícula, por cada molécula. Então, por exemplo, se eu comparar o gás hidrogênio, que é H2, com o gás carbônico, que é um gás maior, CO2, eu não levo em consideração essa diferença na molécula, porque só me interessa a quantidade. Se o gás, a molécula é um pouco maior ou menor, não importa. A gente fala que é gás ideal, significa que a gente não considera essa diferença, tá certo? Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. E se eu tiver 2 mols, vai ocupar o dobro. E se eu tiver meio mol, vai ocupar metade. Da onde sai esse valor? Esse valor, gente, sai substituindo aqui os dados, só que vocês não vão ter que fazer isso, a menos que o exercício peça, tá? Então, se eu substituir os dados aqui, a pressão de 1 atm, 1. O volume molar é o que eu quero, vou chamar de V. O número de mols é volume molar, é para 1 mol. Que R eu vou usar? O R em atm, 0,082. E na CNTP, temperatura de 273. Esse volume aqui vai dar 22,38, que a gente aproxima para 22,4, tá? É daí que sai. Mas o que você tem que saber é aproximadamente 22,4, tá? Se você multiplicar aqui, é que corresponde ao volume de 1 mol de qualquer gás. Tem outros volumes molares? Tem outras condições. Eu posso trabalhar condições ambientes, que aqui a temperatura é 25 graus Celsius. Então, aqui vai ser outro valor em Kelvin, que se você substituir, vai ter outro volume molar, tá? Por isso que o exercício te dá. Essa é a ideia, então, de volume molar para a gente utilizar. Então, na verdade, a gente vai utilizar aqui. E o que mais que tem de teoria dentro dessa aula, tá? Tem a famosa hipótese de Avogadro ou lei de Avogadro, tá? Avogadro é o do mol. Então, o que essa lei ou hipótese do Avogadro fala pra gente? O Avogadro, ele comparou gases em recipientes separados. Então, o que ele fez, tá? Deixa eu colocar aqui. Lei ou hipótese de Avogadro. Ele pegou 2 recipientes idênticos, vão acompanhando no roteiro, que no roteiro, gente, eu detalho bem do jeitinho que eu tô explicando aqui, tá? Então, ele pegou 2 recipientes idênticos, faz de conta que tá igual, né? E colocou aqui um gás A e colocou aqui um gás B. Esses 2 recipientes têm o mesmo volume, têm a mesma pressão igual,
e a mesma temperatura. Os gases são diferentes, mas com as mesmas condições. Então a gente fala, então os exercícios às vezes falam assim: 2 gases foram colocados em recipientes idênticos, falou isso, é mesmo volume, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então ele colocou tudo igual. E aí ele viu uma relação, o Avogadro, tá? Que relação que ele viu? Vamos trabalhar para cada gás o PV igual a nRT, tá? Então aqui, ó, para o gás A, vou fazer em laranja. PV igual a nRT para o gás A. Vou fazer em vermelho para o gás B. PV igual a nRT para o gás B. Estou comparando esses dois recipientes, então eu vou fazer uma relação entre essas duas fórmulas. Eu vou puxar para um lado da fórmula tudo que é igual nesse recipiente e nesse. O que tem igual na fórmula? A pressão é a mesma, porque o exercício falou. A temperatura é a mesma. O volume é o mesmo. E na fórmula o R também é o mesmo. Então eu vou puxar tudo para o mesmo lado. Então aqui, ó, PV, puxei. RT, vou puxar para cá. RT. Sobrou desse lado só número de mols do gás. Aqui, PV, RT. Sobrou só número de mols do gás B. Às vezes, eles fazem essa comparação, gente, mas não tudo é igual, tá? Aí não é hipótese de Avogadro, mas aí o pensamento para fazer o exercício é o mesmo. Vamos supor que ele falasse que pressão e temperatura fosse igual. Então, eu ia isolar de um lado pressão e temperatura e o R. O R é sempre igual. Iria deixar do outro lado o número de mols e a temperatura. Ah, a pressão e o volume é o mesmo. Eu ia isolar de um lado pressão, volume e o R, ia deixar do outro lado que não é o mesmo, tá? A maneira de trabalhar o exercício é igual. Aí, que conclusão que a gente chega? Se essa parte para o gás A é igual a essa parte para o gás B, número de mols de A é igual ao número de mols de B. Essa é a hipótese de Avogadro, tá? Então, o que ela fala? Volumes iguais de quaisquer gases, quando medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de mols da substância. N é o número de mols. Se o exercício der massa, ou trabalhar com massa molar, substituindo o número de mols por massa, vai ficar a massa do gás A dividido pela sua massa molar, igual número de mols de B, a massa do gás B dividido pela sua massa molar, tá? Eu gosto de chamar de massa molar de MM, tá bom, gente? Então, essa é a hipótese de Avogadro, tá? Mas tem alguns exercícios que às vezes não trabalha tudo igual, então aí a gente isola de um lado só o que o exercício falar que é o mesmo, tá? Então, essa é a parte teórica dessa aula. Vou dar uma paradinha para não ficar muito cansativo. Daqui a pouco, aí vocês vão assistir o vídeo de resolução de exercícios, que eu vou resolver alguns exercícios. Tá bom, gente? Um beijinho a todos, muitas saudades, tá? Bom estudo para vocês.